hoje, né? Tem um capítulo sobre diálogo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Papo na Rede. Hoje, dia 6 de junho, 16 horas aqui em São Paulo. Uma tarde ensolarada, mas um pouquinho friozinha. Tenho a alegria de estar aqui comigo o Carlos Bregantin, que voltou da viagem europeia dele. Passou um tempo lá na Holanda, Portugal, de volta Espanha. às terras Bem-vindo, brasileiras. Queria já mandar um abraço para Sandra Siebra, que já canal. mandou um abraço para gente aqui por e-mail. Você que está vendo esse programa ao Obrigado, vivo, Sandra. pode mandar seu e-mail que a gente vai lendo à medida que chega. Se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir porque ele fica disponível. Se você quiser divulgar os programas do Koinonia, a gente agradece. Essa tarde a gente tem aqui o Ziel, um amigo. A gente se cruzou na época do seminário, eu acho. Seminário, colega de turma. Exatamente. Faculdade Teológica Batista, anos 80. O Ziel tem feito uma caminhada ao longo da vida dele, trabalho junto à juventude, principalmente com a ABU. A ABU para além do Brasil, no mundo todo, já viajou muito lugar. E a gente vai falar sobre juventude hoje. Né? O Evangelho, a juventude, o começo do século XX, o que tem Quantos aí pela países frente. você já rodou já? Que eu visitei mesmo, 60. 60. Eu morei em 3, visitei Isso é mais 60 e... Só faltam 104. por aí. Última vez que você veio aqui, Zé, a gente foi numa dia época triste difícil. também, né? Num período difícil para a história da igreja, para os amigos do Robson Cavalcante. Você fez um resgate histórico da caminhada dele que foi muito legal. Isso já faz tempo, você tem que vir mais aqui para a gente papear. Agora, eu queria, assim, dando o pontapé inicial do nosso papo, Evangelho e Juventude. Quais são, Zé, na sua opinião, pensando assim em Evangelho, quais são os desafios que a juventude representa para o Evangelho e quais são os desafios que o Evangelho representa para a juventude? Nossa, isso dá uma tese, hein? Nesse tempo de hoje. Então, um abraço para todo mundo. Mudou a faixa etária, por exemplo, da nossa época, né? Às vezes eu penso que mudou isso, né? Quer dizer, a juventude vai até que idade hoje, por exemplo? Assim? Por exemplo, lá no Canadá o pessoal falava de adultescência, que é o pessoal até os 30 anos de idade, por exemplo. Até os 30 anos. Então se fala daquele adulto que tem comportamentos e atitudes de adolescente, que ainda mora na casa dos pais e tal. Então já se está falando de adultescência, né? E eu tenho visto alguns adolescentes casados se comportando como adolescentes, um negócio que demanda uma atitude de adulto. Então é complicado isso, né? Mas acho que o mundo moderno, a tecnologia, essa dinâmica dessa aldeia global estica algumas etapas na vida mesmo. Existe um fator cultural, né? Essa Existe. questão das faixas etárias. Mas quando a gente fala em juventude hoje, Zé, a gente poderia englobar, vamos dizer, um começo de adolescência até o final de uma juventude, que vai até... Juventude, quer dizer, abarcaria aí dos 13, 12 anos para frente até quase uns 30. Eu diria jovens, porque o termo juventude, inclusive na sociologia, é trabalhado. E alguns creem que juventude é um termo meio fictício, que é difícil definir juventude. Mas na nossa cultura, por exemplo, a gente pode definir jovens aqueles que, quando chegam, por exemplo, na adolescência, antigamente se definia aqueles que chegavam na vida militar, agora é um jovem. Né? Que até os 17 anos é um adolescente. Quando entrava na universidade ou quando entrava na vida militar, passava a ser jovem. E aí era jovem até o dia que se casava. Quando casava, deixava de ser jovem, passava a ser adulto. Tinha uma irmã que dizia que depois que você tem filho, que você vira família. Então, isso. Então, agora você virou homem, agora família é quando você tem filho. Esses momentos de passagem, parece que de tempo em tempo vai mudando. Então, na minha época de jovem, você era jovem quando entrava na universidade ou quando ia para as Forças Armadas. E independente da idade, quando você casava, você deixava de ser jovem, você passava a ser adulto. Então, mas há toda uma configuração social hoje que mudou essa construção. Mudou. Essa questão do casar com 18, 19, 22 anos, hoje em dia... Uma das coisas que eu vejo... A vida acadêmica não permite. Então, por exemplo, quando o skate chegou no Brasil, eu fiz parte da primeira tribo de skatistas lá no Rio de Janeiro. Então, a primeira bacia de skate lá em Nova Iguaçu, na minha cidade, lá no Rio. E o skate era um brinquedo
Não era um esporte, era um brinquedo de adolescentes. E a gente andava de skate até os 17 anos, 18 anos, né? Hoje, se você for no Ibirapuera, você vai encontrar o cara mais novo andando de skate, deve ter uns 22, tá entendendo? O pessoal estendeu, virou um esporte o negócio depois, o skate, né? Era mais ou menos quando o tempo de pipa, né? Isso. Tempo de pipa. Você largava o patins e entrava no Torlai. Entrava no... Isso, Torlai. Torlai. Ficava aqui na Barra Funda, Isso, Torlai, o Bandeirantes, né? O Hang, né? então que eram os grandes, o Banana Split, que eram os grandes skates da época, né? O Surf House, que eu andava naquela Hoje essas coisas estão tudo muito misturado. Muito misturado, completamente. E hoje em dia está muito evidente que as realidades mentais, emocionais não obedecem às realidades cronológicas, né? Você tem uma discrepância muito clara nesse negócio. Você pega um menino assim. de 16, 17 anos, às vezes com uma fala, né? E pega um garotão de 28, 26, 29, completamente infantilizado. É isso. As realidades familiares e as realidades existenciais favorecem ou interferem, pelo menos, nessa questão da maturidade do jovem, né? Então você tem um jovem pobre da periferia que levanta cedo para trabalhar, ele chega em casa de noite e sai de casa de noite, porque ele só vê, né? Então é uma realidade. Aí você vê o outro cara burguesinho que, entendeu? Que nunca pegou ônibus, que, né, sempre foi transporte escolar ou depois transporte privado, e é outra realidade. A condição social ela é um fator aí de... É um dos elementos que vão determinar a maturação desse indivíduo, né? Até a produção de arte, né? Você vê, por exemplo, a arte, o que está à margem, né? O rap, o hip hop. Então, você vê a maneira como se faz a arte, né? Esse desejo de, por meio da arte... E a temática dessa arte também. Isso. Você ocupar o seu espaço, ser inserido por meio da sua arte. Porque se não for pelo meio da arte, vai ser pelo meio da barbárie. Ele vai se inserir de alguma forma, né? Então... Bom, volta lá a pergunta do Evangelho. Os desafios, né? É que quando você fez a pergunta, me veio isso assim, né? Quem é que é jovem hoje? Né? Não, mas foi legal. O que se configura, né, como juventude hoje? Até mesmo... já que a gente está com... O Ziel é da academia, né? Então ele tem esse lance assim, vamos delimitar ele tem o nosso campo de ação. Quando a gente fala de jovem, do que estamos falando? Ele é acadêmico e é historiador. Pastor Irlande Azevedo. Pastor Irlande que dizia o seguinte: vamos definir os termos para a gente poder se entender, né? É isso. Então isso daí. Mas já que a gente deu uma delimitada, então, eu acho que o desafio do Evangelho, eu acho que é o desafio que não é só para a juventude. Eu acho que o grande desafio do Evangelho é da conversão para qualquer faixa etária, é a conversão e a mudança de vida. E uma vida comunitária que resulte dessa conversão e que sinalize na história os impactos dessa conversão. Eu acho que o Evangelho faz isso para a criança, faz isso para o adulto, faz isso para o jovem. Então, o importante para a gente é tornar esse Evangelho claro para esse jovem. Conversão não é domesticação. Então, é importante a diferença, né? Porque às vezes tem muito aí uma experiência pastoral, né? Aquela preocupação de pais que a família, os pais não têm vínculos comunitários. Isso. Mas eles se preocupam que os filhos frequentem, quer dizer, tem alguns mandam para o escotismo. Isso. Né? E alguns mandam para a igreja assim, porque a igreja vai dar... A formação dos bons valores. Isso, exatamente. Agora, o fato de eu colocar um abacate na garagem não transforma um abacate num automóvel, né? Exato. O fato de eu colocar um cara na igreja não transforma um cara num cristão. Pelo contrário, pode... Então, E também colocar um piano na minha casa não faz de mim um pianista. Pois é. Então, existem relações que devem acontecer. Então, de que forma o Evangelho produz relações que produzem conversão, e essa conversão produz outro tipo de relação, uma comunidade que seja, na história, visível para esses valores do Evangelho, né? E para você, o que é conversão? Por exemplo, nós falamos de conversão hoje, como falávamos há 40 anos, há 50 anos, né? Como o Evangelho fala, ou os evangelhos falaram das primeiras conversões. Talvez a gente precise ir até mais longe. O que é conversão hoje? O que é conversão há 40 anos e o que é conversão lá no primeiro século. Nossa. Então, em vez de uma conversinha, tem que ser um conversão. Por isso que eu converso. Não, nós estávamos lembrando que há poucos dias nós falamos sobre versões de conversão e tem essa questão da adesão ao mundo gospel, ao mundo evangélico. Uma experiência religiosa. A experiência religiosa. Que é o que se estuda bastante em sociologia hoje, né? A questão da experiência religiosa. Então, mas assim, tipo, você falou assim, o jovem hoje precisa, entre outras coisas, ou
no princípio de todas as coisas, se converter. A proposta do Evangelho é a conversão. É a conversão. E o que é isso, por exemplo? Até para os pais que estão nos vendo, os meninos e meninas, de repente, que estão nos vendo, o que é, no seu entendimento, de um cara que viveu a vida toda e vai viver muito mais ainda com juventude, sobre conversão, por exemplo? Então, eu acho que a expressão bíblica de nascer de novo é uma expressão boa, no sentido de que, quando eu cresci na igreja, a conversão para mim era entregar o coração para Jesus. Essa era a frase mágica, entregar o coração para Jesus. Então, eu escolhi uma parte do meu ser para entregar para Jesus. Eu fazia, o meu coração virava uma caixinha de joias onde Jesus morava. Eu cuidava de muitas joias no meu coração, entre elas Jesus, né? Então eu era uma joia de Cristo, né? Então que virou classe escola dominical, né? O que produziu na minha vida isso foi o seguinte: eu vivi uma vida dicotomizada. Eu vivi uma vida domingo na igreja, de convertido, e de segunda a sexta eu vivia uma outra vida, com outros valores. Eu vivia o mundo real, as coisas que eu, como jovem, fazia. Até que com 15, 16 anos, isso foi insatisfatório para mim. Esse tipo de vida cristã, tal do crente domingueiro, não me dava resposta significativa para viver. Então entrou numa crise, essa conversão entrou num tipo de crise. Embora fosse sincera e honesta, eu realmente amava Jesus. Porque era o que você tinha recebido, né? E aí eu percebi que essa conversão ela não dava conta da segunda-feira. E das questões que segunda-feira traziam para mim. Questões da vida, como questões do uso do tempo, da política, dos recursos, enfim, questões, sexo, tudo isso, essas questões. E aí eu tive que voltar a ler a Bíblia, orientado por outros autores. E eu descobri, por exemplo, na Bíblia os profetas. Eu descobri, por exemplo, na Bíblia a política. Eu descobri, por exemplo, na Bíblia a justiça social. Eu descobri na Bíblia outros valores. Eu descobri na Bíblia, por exemplo, uma escatologia que não me tirava da história, mas me colocava dentro da história. Aí eu digo que aos 15 anos eu quase tive uma outra conversão. Eu percebi que o pecado não tinha só separado meu coração de Deus, tinha separado a mim de mim mesmo, a mim do próximo, me separou da criação. Te fragmentou existencialmente. Esse conceito de depravação total começou a fazer parte. Eu falei, opa, então quando o apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus e por meio do evangelho reconcilia todas as coisas com Cristo, que todas as coisas são essas. Eu já não reconciliei meu coração e eu descobri que eu tinha que reconciliar a minha relação comigo mesmo, com Deus, a minha relação com o meu próximo, com Deus, a minha relação com a criação, com Deus, que a própria criação aguarda o dia da sua redenção. Falei, uau, isso é muito mais amplo. E que nós fomos convidados para participar disso. Isso. Né? Como obra da criação, né? Então, aí eu percebi que a minha teologia da conversão começava em Gênesis 3, com a queda. E eu não sabia para que eu tinha sido convertido. Eu sabia mais ou menos do que eu tinha sido convertido. Eu me converti do pecado, eu me converti de andar longe de Deus. Mas para que isso? Aí eu tive que entrar e lembrar que a Bíblia começa em Gênesis 1. Então, entender um pouco da teologia da criação, do propósito de Deus para a criação, do propósito de Deus para o ser humano. E eu falei assim, uau, tem toda uma base aqui para a ciência, para a ética, para a política, para a economia. Isso foi justamente no momento que eu estava me preparando para entrar na universidade. Então isso foi vital para que no espaço da universidade eu conseguisse de alguma forma trazer aquilo que estava dicotomizado para mim. A vida cristã e a vida secular, a vida de domingo na igreja e a vida do dia a dia na universidade, na escola, na rua, no esporte, as coisas todas. Que nessa época essa dicotomia era uma coisa assim grave. Avassaladora. Eu vivia num gueto. Entendeu? Era um balão mágico. Parece, tipo, o final do domingo era um negócio meio de tirar, né? Já cumpri a minha cota celestial. Você está falando de crente domingueiro aqui, a gente costuma dizer aqui em São Paulo que o perigo para o trânsito é o motorista domingueiro. Né? O perigo para o reino é o crente domingueiro. Lá no Rio, a gente cantava uma música... Depois das 10 da noite no domingo. Nos congressos de juventude que a gente cantava no Vento de Batista, a gente cantava uma música que dizia assim, crente domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ele não é crente não. Essa nós cantamos muito. Né? Agora... Deixa eu ler uns e-mails que chegaram aqui, Brega, só para a gente mandar um abraço aí pro Anderson.
Exato. A gente pede o pessoal mandar e-mail, não lê e-mail dos caras. Mas o Anderson lá de Maringá tá mandando abraço. Que legal. O Davi Gomes de Salvador, mandando um abração. Renato Carneiro de João Pessoa, mandando um abraço para vocês também. A Alice Barulho lá de Ubatuba, mandando um abraço. Legal. Dando boas-vindas a você. Obrigado, Alice. Fernando Costa de Paula, o púlpito tem falhado, lá de São Vicente. O púlpito tem falhado exatamente onde? Porque não determina o indivíduo a necessidade de conversão. Isso aí é uma pergunta que ele está mandando, mas acho que o Zé já está tocando nessa questão. Acho que né? sim, acho que sim. Tem um amigo meu que estava fazendo uma exposição num evento de jovens em Amsterdã. E ele, latino-americano, pregando em inglês na Holanda, perdeu um pouco do impacto como latino, né? Usando um terceiro idioma, um segundo idioma para pregar. E aí, durante o tempo de almoço, ele estava almoçando e assim, uns jovens se aproximaram dele na mesa e uma jovem disse para ele assim: olha, não tenha medo de nos confrontar com o Evangelho. Chame a nossa responsabilidade, a conversão. E ele ficou espantado com isso, né? Porque ele estava tentando ser educado e ser culturalmente sensível. E essa holandesa disse: não tenha medo de ter a energia que o Evangelho exige numa mensagem para o jovem. Então o púlpito estava tímido. E aí ele volta para o púlpito depois com a pegada que o Evangelho tinha, né? Então, o Evangelho sempre tem a mensagem de conversão. Uma vez conversando com Henri Sobel, o rabino, ele disse o seguinte, que a função da exposição bíblica é consolar os que estão abatidos e abater os que estão consolados. Eu falei assim, eu achei ótimo isso. Né? Então, ninguém sai imune à exposição da palavra. Né? Quem está abatido é consolado. E quem está consolado tem que sair abatido. Tá entendendo? Lembro do Dr. Shed orando, pedindo a Deus desconforto. Isso. Às vezes ele começava alguns congressos de missões, né? Não no sentido de Deus nos desconforte. Né? Tire-nos dessa... Zé, mas o que você está falando dessa caminhada de conversão, me parece que é um olhar assim, de que nós temos uma experiência inicial de conhecer o Evangelho e o significado da cruz, o significado do perdão e dessa conversão de entrega de vida. Mas me parece que há um chamado também na caminhada cristã para outras conversões, outros movimentos do nosso coração, no sentido assim de aprofundamento da nossa relação com o Senhor, de entendimento maior sobre as implicações daquele primeiro ato, às vezes até assim, eu diria infantil, né, pueril, aquela coisa dessa conversão de entregar o meu coração a Jesus, mas compreender que essa entrega vai demandar na minha vida outras entregas, e aí essa expansão da minha compreensão sobre o que o Evangelho propõe para mim. E aí a gente tá falando Evangelho e Juventude como proposta, uma proposta de vida. Quer dizer, não é entregar só o coração, é entregar a minha existência como ser. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu tenho dores de parto até ver Cristo forjado em vocês. Quer dizer, a conversão de entregar o coração para Jesus é a porta de entrada de um processo que diariamente eu sou confrontado com o Evangelho e e mudar a minha vida de tal forma que o caráter de Cristo seja formado em mim. Porque Cristo é o foco, o alvo da minha caminhada cristã, né? Então, o que a gente chama de santificação, né? Esse negócio de lutar com relação... Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos, né, do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado, né? Então, a conversão tem esse convite para não estar estável, para instabilidade. Todo dia eu tenho algo a renunciar. Tenho algo a incorporar. Incorporar é uma palavra complicada no mundo evangélico, mas algo a acrescentar, agregar. Incorporar não é bem a palavra. Você acha que nós já passamos daquela fase que era muito comum na nossa época, de que conversão implicava em mudanças, na sua grande maioria, comportamentais e muito mais ligado a questões morais. Tipo, não fumar, não beber, não dançar. Eu era um pobre, miserável, pecador, tanto roubei, tanto matei, hoje eu sou rico, milionário e pecador. Continua do mesmo jeito. Exatamente. Quer dizer, hoje nós temos uma compreensão melhor sobre a conversão, que ela toca, obviamente, em comportamentos, mas não necessariamente no comportamento
visível que você vai detectar. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sim, é isso. E isso naqueles nossos tempos isso era muito... eu acho que cada geração passa por essa experiência de um entendimento superficial da conversão como uma mudança de hábito. Sim. Né? Simplesmente eu fazia e deixo de fazer. Sim. Mas Jesus nos leva a uma dimensão mais profunda, né? Lá de dentro essa mudança. Não é simplesmente me comportar publicamente. Até porque conversão não é transformar um personagem, mas é mudar a pessoa, né? O problema, inclusive, da falta de comunhão nas comunidades é que muitas vezes o pessoal tenta criar comunhão entre personagens, mas não existe comunhão entre personagens. Só existe comunhão entre pessoas. A comunidade vira um grande palco. Com máscaras ninguém tem comunhão. Né? E aí, quando eu tenho pessoas de verdade, eu tenho luzes e sombras. Eu vou mostrar o meu aspecto forte e o meu aspecto débil. Aí o maravilhoso do Evangelho é o seguinte, que a sua debilidade, Braga, é o meu espaço de missão na sua vida, e não plataforma para minha maledicência. Né? Isso. E a minha parte frágil é o espaço de vocês de missão na minha vida. Então, eu não tripudio na fragilidade do outro. Eu carrego ele comigo e ele me carrega com ele, tal, uns aos outros, né? Na comunhão vai aparecer o bem e o mal. O Henry Nouwen fala da gente... Para que nos corrijamos, segundo a proposta o Henry Nouwen da lapidação. O Nouwen usa uma figura muito bonita que é da gente descobrir as nossas feridas. Que não são bonitas, né? A ferida é sempre alguma coisa que não é bonita, mas no eu descobrir a minha ferida, eu dou espaço para você descobrir a sua ferida. Claro. E eu posso aplicar sobre a sua ferida a cura, o cuidado, e você oferece sobre mim. Agora, Zé, a história é antiga, mas eu acho que é interessante pensar hoje. Estamos em 2013, já passamos uma década desse século. A história que diz é a seguinte: temos atrás aqui no Colégio Batista, aqui em Perdizes, estavam pintando, numa época de uma cruzada batista nacional de evangelização, pintaram muito grande assim no muro do colégio. Cristo é a resposta. Com um barquinho do lado. Isso, com um barquinho do lado. Só que no dia seguinte amanheceu pichado lá assim: qual é a pergunta? Isso. Então, a gente falando de evangelho, falando de juventude, a gente estava falando um pouco antes sobre a gramática de 30, 40 anos atrás dos jovens ou da juventude. Quais que são perguntas hoje? O que compõe essa gramática contemporânea da juventude de hoje, no qual a gente pode dizer o evangelho tem uma resposta, o evangelho é a resposta para isso. Só para juntar, né, no almoço, você que está nos vendo sabe que nós tivemos o privilégio de almoçar junto, desde a 1h da tarde que nós estamos conversando, e lá no almoço rolaram muitos temas, e lá nós conversamos e você pontuou essa diferença, né? Um diagnóstico diferencial da juventude dos anos final dos 70, 80, que é a nossa juventude, minha especialmente, né? E essa caminhada, né, dos anos 90, e já, como disse o Fernando, entramos para o ano 2000, quais são as correlações e quais são as mensagens que continuam tanto quanto naqueles dias, né, pertinentes para os dias de hoje. E até você citou o John Stott. Aliás, quando você citou a fala do Stott, lembro-me, ele teve aqui em 86, né? 78 e depois 89. 89? Então eu acho que foi em 89 que nós, não sei se você estava, nós fomos ouvi-lo e ele falou exatamente sobre isso. Né? Esse foi o tema dele. Congresso da Vinde. Que ele comentou sobre isso. O Stott, ele dirigia essa escola lá, a Escola Londrina de Cristianismo Contemporâneo, e a preocupação dele era de interagir com a cidade. Então, por exemplo, nos cursos sobre oração, nós saímos pela Oxford Street, orando na cidade, vendo os temas de oração surgindo das vitrines das pessoas. E então essa questão de pensar a fé no ambiente urbano, né? E nessa reflexão dele, ele vai resumir em 3 grandes buscas o que ele chama da gramática do homem contemporâneo, né? Então ele diz que o homem contemporâneo, o ser humano contemporâneo, tem essa busca pela transcendência, por sentido ou significado, e essa busca por comunidade. Aí ele vai exemplificar com a arte, no comportamento, na música, de como essa busca se manifesta.
Então é impressionante, realmente é muito vigente ainda essas três buscas que ele cataloga, né? E isso responde àquela gramática, né, que você... Então, aí para cada uma dessas gramáticas, ele diz assim, então, se o ser humano busca por uma transcendência, qual o grande desafio para a igreja, por exemplo? Aí ele vai dizer que o grande desafio para a igreja é rever o nosso conceito de adoração. De que forma a nossa experiência de adoração responde a esse anseio pela transcendência? Né? Esse uau que você diz na adoração diante do mistério que é revelado em Cristo. Né? Ele vai dizer, na busca por sentido, então o papel da exposição bíblica, a importância de ensinar o sentido, a razão, o propósito da vida humana, a questão de discutir o que é o ser humano, né, para você entender sentido. Aí ele vai dizer também, por exemplo, um desafio para a comunidade de que forma as comunidades que nós temos compostas nas igrejas que nós temos respondem a esse anseio por comunidade. Uma pessoa fragilizada, uma pessoa em dor, quando chega na comunidade, a maneira como ela é recebida, o que ela encontra? É uma garagem, é um estacionamento de carros, onde você tem vários carros fechados entre si, sem uma comunicação? É uma garagem ou é uma comunidade onde as pessoas se tocam, se conversam, tocam na alma um do outro, se importam um com o outro? Né? Então essa é uma forma como ele trabalhou nos seus livros sobre esse conceito. Na década de 90, no contexto da obra estudantil, a gente tentou fazer esse esforço de ler as gramáticas dessa geração. Então, quais são as forças motrizes, quais são os paradigmas, os pilares no qual a juventude vai construindo a sua vida, né? Então nós chegamos a uma conclusão naquela época de que um dos pilares importantes para a juventude é a questão de uma vida muito pragmática, a preocupação com os resultados. O que funciona e o que não funciona. Então que esse pragmatismo reduzia a vida a uma utilidade. Então que o pragmatismo como filosofia reduz a dimensão, o significado da vida humana. E toda relação é mercenária. Isso, né? Fica uma coisa de coisificação do ser humano. Uma coisa utilitária. Né? Mercado. Então nós vimos que como oposição a esse pragmatismo, o Evangelho nos propõe, por exemplo, a visão do reino de Deus. Como uma alternativa de pensar a vida na lógica do reino de Deus. Então nós contrapomos para os estudantes uma gramática marcada pelo pragmatismo. Nós sugerimos então, vamos estudar seriamente o que significa reino de Deus e como o reino de Deus nutre a nossa esperança para poder lidar com essa visão utilitária da vida. Uma outra coisa que a gente percebeu como problema na gramática juvenil é essa questão do individualismo, que hoje em dia tomou proporções epidêmicas de um narcisismo absurdo, né? Então, essa questão de compromisso existe, mas é compromisso comigo mesmo. Então, a dimensão comunitária do compromisso com pessoas, com causas, com comunidade, foi o que a gente encontrou como o Evangelho do Reino gera uma comunidade do reino. E essa comunidade do reino como oposição a esse individualismo marcado dessa juventude, dessa geração. Né? Uma terceira coisa que a gente percebeu é que o hedonismo, o prazer como legitimação de tudo que você faz, e como busca final da vida, era uma gramática importante, um aspecto importante. A tirania da felicidade. Tudo isso. Tipo, eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Né? Então, aí, essa visão do reino de Deus, que produz uma comunidade do reino, produz uma forma de viver como comunidade do reino. E muitas vezes, essa forma de viver está em oposição a essa gramática do nosso entorno, que nos leva a opções de sacrifício, de renúncia. Você renuncia não porque você é mórbido, buscando sofrimento, mas você renuncia porque você acredita em valores, porque você aposta em causas, porque você acredita em pessoas, porque você acha que a vida vale muito mais que essas coisas. Então, nós fizemos essa contraposição entre pragmatismo e visão, entre individualismo e compromisso comunitário, entre hedonismo e sacrifício. Hoje eu acrescentaria um elemento a mais. E esse elemento que eu acrescento vem da minha leitura do Joani Ventura, daquele livro final dele, que ele escreveu sobre... Não é final que ele morreu, mas o último livro que ele escreveu, né? Em 1968, O que fizemos de nós, né? 40 anos depois de 68, ele escreveu esse livro. E uma das coisas que ele identifica, comparando a geração de hoje de jovens com a sua geração de jovens, é que diz que a geração de hoje é menos reverente em relação à vida. Que existem formas variadas e rápidas de destruição da vida e que essa geração corre riscos demasiados e que perdeu a reverência com relação à vida.
Então, hoje em dia, você não precisa correr risco fora de casa. Você, dentro de casa, por meio da internet, você coloca a sua vida em risco facilmente. Sim. Então, ele diz que essa irreverência juvenil coloca em risco a vida desses jovens, né? Então, aí nós teríamos que voltar, talvez, com essa questão da sacralidade da vida, essa questão da dignidade da vida, né? Do que essa irreverência? Então, o processo é um pouco longo, mas eu acho que esse processo de mudança de valores, esse processo de secularização extremada, esse processo de afastamento da presença de Deus, ou se a pessoa não crê em Deus, pelo menos do respeito àquilo que desconhece. Você acha, né? Quando você fala em secularização, e aí eu vou falar de religião, mas eu vou falar de religião agora no sentido positivo, vamos pensar assim. É evidente que a história da humanidade ela tem uma tradição religiosa. E a religião, quer dizer, o vínculo agora com essa questão daquilo que transcende a essa vida debaixo do sol, que Eclesiastes chama, é o que vai nos dar valores que a gente considera assim, são valores eternos relacionados à vida. Preservação da vida, manutenção da vida, cuidado com o outro. Se eu rompo, ou se eu faço rupturas com o sagrado, com o contexto do religioso, e entendo que é só aqui nós resolvemos, quer dizer, qual é o fundamento? Quando eu digo assim, não, a vida tem valor. No fundo, se eu faço um rompimento com o sagrado, isso é um valor relativo. A vida tem um valor. Quer dizer, você acha que quando você fala secularização, tem essa dimensão do fato de que nós perdemos o lastro daquilo que nos dá a eternidade para determinados valores. Quer dizer, isso é um valor eterno, por exemplo. Eu acho que o ser humano se comporta de forma muito arrogante na história. Tem muita coisa que a gente não sabe. E a gente acha que pode catalogar e explicar o que a gente não conhece. A vida é um mistério. Tem dimensões da vida. Eu não consigo nem entrar na cabeça de vocês que estão aqui na minha frente. Eu não consigo imaginar o que está passando por vocês, na cabeça de vocês agora. Quer dizer, se aquilo que é como eu, pois é, né? se aquela pessoa que é como eu não consigo entender plenamente, eu nem consigo me entender plenamente, como é que eu consigo me colocar na vida como se entendesse todo o mistério do universo? Tá entendendo? Então, essa prepotência e essa arrogância, né? É reducionista. Então, eu não digo assim eu acho o agnóstico, às vezes eu acho o agnóstico mais honesto quando ele diz, olha, eu nem sei se creio ou não sei se não creio. Não, mas o agnóstico, o ateu, às vezes é mais coerente. Entendeu? Porque, do que o que diz que crê. Porque a vida é muito mais ampla, gente. Você vê uma pessoa que hoje está viva, amanhã está morta, você diz assim, esse corpo está vivo por quê? Morreu por quê? O que ele sonhou? O que ele amou? Por que ele viveu? Quer dizer, a gente não dá conta. A vida é um negócio... Não, e mais ainda, e é só isso, né? Pois é. Tipo, para onde foi, né? Pois é, então tem tanta coisa que a gente desconhece. Quando você voltou lá em Gênesis 1, isso. Né, que você falou, voltou, né, do 3 para o 2 e o 1, nós poderíamos até dizer assim, e há um antes de Gênesis 1, à medida que você vai lendo as escrituras, você fica imaginando as conferências entre a Trindade, né? Então, todo delega, dia, né? Pois todo dia você levanta e quando você vai lavar o seu rosto, você olha para o espelho, se a sua casa tem espelho, você olha para o espelho e se você parar 3 minutinhos, ou 1 minutinho que você sente, quem é essa pessoa de quem eu estou lavando o rosto? Isso é um mistério. Então, a vida é muito mais do que isso. O problema é que essa pretensão, a tecnologia, o progresso, a ciência... A gente ainda vive o espírito de Babel, né, Zé? Produziu na gente uma arrogância. Que a gente, esse entendeu? Narcisismo, né, exagerado, né? É uma coisa assim absolutamente... Loucura, deixa eu sair aqui do nosso papo e colocar a gente que está mandando aqui, ó. O Marcos Rogério, lá do Rio de Janeiro. O que fazer dos jovens... O que fazer? Os jovens ouvem o evangelho, mas um dá crédito, até parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu acho que tem a ver com essa questão desse pragmatismo que também está ligado a essa questão rápida, né, Zé? Tem que funcionar para agora. Uma coisa importante. Não dá para esperar. O jovem está mais atento
a forma como você vive do que o que você diz. Sim. Então, essa geração, especialmente, ele não tá, você pode ter uma fé muito pouco articulada, mas a sua vida da sua fé tem que ser articulada, porque eles estão muito atentos a essa linguagem dual, entre o que a gente diz e o que a gente faz. Diria assim, né, aos pais e aos mentores. Né? Muito cuidado com o que vocês estão vivendo. O que a gente faz fala muito mais alto do que a gente diz muitas vezes. É isso que está fazendo a diferença. Os discursos... O Davi Gomes, lá de Salvador, está falando sobre essa questão do aspecto descartável na sociedade. E aí a pergunta é como manter e sedimentar o novo convertido, o jovem novo convertido. Essa questão talvez do discipulado. Vamos entrar daqui a pouquinho, mas só acabar de ler aqui, ó. Questão da sexualidade, o Jean lá de Serra, devido à banalização sexual difundida nas mídias. A questão do desafio do jovem cristão frente à sexualidade. Tiago Coelho mandando um abraço pra gente aqui, abraço está dado. Abraço, Tiago. Zé Barbosa Júnior. Júnior. Coisa boa ouvir o Zé, um dos caras que mais admiro no nosso plantel de pensadores espirituais. Com ele aprendi que a verdadeira teologia é aquela que termina de joelhos. Tá aí, ó. Isso daí, Júnior. Boa. E o Alexandre Vasconcelos de Fortaleza, um abraço. Fernando Brega, tem acompanhado alguns programas, legal. Obrigado. Que bom. Essa questão que foi colocada aqui, de você manter, por exemplo, o jovem que encontra o Evangelho. A gente tinha um modelo, ou vamos pensar assim, quais são os modelos ou caminhos de discipulado? E quando a gente fala de discipulado, eu penso que tem muito a ver com isso que você acabou de dizer. Não é tanto o nosso discurso, mas um discipulado em que eu convido alguém, um jovem, no caso, a caminhar comigo para que ele veja de perto como eu vivo a minha fé. É isso. Eu costumo fazer discipulado no Parque Ibirapuera às 6 da manhã, correndo. Quem quiser correr comigo às 6 da manhã, tá bem-vindo lá. Você é maratonista, viu, gente? Mas o que eu queria mostrar é... Quantas maratonas já que você tocou no assunto? Eu corri 5, né? É mesmo? Eu vou correr mais 2 esse ano agora. Qual foi o ano mesmo? Foi no Usina 21 que a gente conversou. Que ano que foi eu comecei a correr em 2008, né? 2008. 5. Fechando. Parabéns, tá bom. Mas eu percebo o quanto é importante no discipulado não ser somente um evento onde você senta e transmite um conteúdo que você tem para a pessoa. O discipulado, eu acho que é mais do que transmitir um conteúdo, é transmitir um conteúdo processado, ou seja, vida. Uma vivência. Vivência. Então, eu tenho usado espaços como o espaço da casa, o espaço da convivência, o espaço do lazer, o espaço não formal do culto, para expressar e mostrar a maneira como eu convivo. Então, por exemplo, na corrida, correndo com pessoas com quem eu faço discipulado, muitas vezes vem colegas correr com a gente que não são cristãos e entram no meio da conversa. E aí eu tenho a oportunidade de mostrar para esse jovem que eu estou discipulando como é que se conversa enquanto se corre sobre o Evangelho, sobre a vida, sobre outras coisas. Como é que se faz piada. Às vezes eu cometo bobagem, às vezes eu tenho que pedir desculpa porque eu acabo piorando a piada, mas isso também a pessoa aprende. Então esses espaços da vida, o que eu chamo da teologia da mesa, esse espaço da mesa, da convivência, é o espaço do discipulado. Não é à toa que em Lucas, por exemplo, é o evangelho que mais vezes aparece a palavra salvação, o sozo. E é o evangelho que mais vezes relata Jesus à mesa com pessoas. Então, a mesa não foi acidental para Jesus. A mesa foi um espaço de inclusão de pecadores. É intencional, né? Essa mesa que Jesus tem em Lucas vai culminar com a mesa da Santa Ceia. Que vai dizer o seguinte, olha, eu vou esperar vocês para uma outra mesa lá no... Não, assim, né? Entendeu? Ele sacraliza definitivamente a mesa. A mesa, né? O Carlos Hernandes, ele tem uma frase que eu achei que é muito significativa num dos encontros que a gente fez com ele, que ele diz assim, eu espero que a mesa da minha casa seja uma mesa eucarística. É exatamente isso. Que essa questão, assim, é uma mesa intencional. Ela não é só de sobrevivência. Então, a gente senta para comer. Como é que a gente relaciona cotidiano e missão? Então, como é que a mesa da Eucaristia nutre as nossas experiências da mesa no lugar de trabalho, em casa? Vou contar uma experiência aqui. O lugar mais espiritual que eu vivi na universidade era o bandejão. Porque a comida era tão ruim, que quando você via a comida você tinha que orar.
para poder comer aquele treco. E depois que você comia aquele treco, passando 5 minutos você não passava mal, você orava agradecendo de novo, tá entendendo? Para dizer, graças a Deus. Isso é uma espiritualidade pé no chão, tremenda. né? Aí um dia eu tava no bandejão da UF lá em Niterói, um abraço para Niterói, eu tava lá sentado lá no bandejão e aí veio aquela gororoba para comer. Eu olhei e falei, Jesus, na casa dos meus pais, até o meu jornaleiro come melhor do que eu comendo aqui essas bolotas dos porcos aqui, vai ter que comer esse treco. Aí eu orei, comecei a orar. Quando eu abri os olhos, tinha uma colega sentada na minha frente e falou assim, você tá passando mal? Eu falei, ainda não, mas eu vou comer esse negócio. O que você tá fazendo de olho fechado? Eu falei, eu tava orando. E o que é isso? Eu falei assim, é que eu falo com Deus na oração. Ela disse, nossa, eu sabia que a comida era ruim, mas não sabia que era tão ruim assim, né? Que carecência. Bom, aí, por causa desse espaço, eu falei, vamos conversar sobre isso. E eu expliquei para ela que não somente eu falava com Deus, mas que Deus falava comigo. E aí a comida estava rolando e a gente conversou. 3 meses depois, na República onde eu morava, bate na porta. Lá eu vejo que é a moça. E ela tinha um rapaz do lado dela. E ela chegou e falou, você lembra de mim? Lá do bandejão e tal, não sei o quê. Pois é, naquele dia eu voltei para casa, fiquei pensando muito no que você falou sobre Jesus e tudo isso e tal. E eu tomei uma decisão por Cristo naquele dia. Eu decidi de seguir a Cristo. Aí o que está acontecendo é que a minha vida está mudando, mas eu não sei explicar para esse rapaz que é o meu noivo o que aconteceu comigo. Dá para você explicar para ele? Eu falei, vamos pro bandejão, porque dependendo da comida eu falo até línguas. Né? Então, como é que a Eucaristia, a mesa eucarística nutre as nossas mesas? Então, esse espaço do discipulado, do cotidiano, essa relação de cotidiano e missão, é muito forte nas experiências da mesa. Então, o discipulado para os jovens não se faz simplesmente sentado na igreja ensinando o que é o dízimo, quem é Deus, Sim. quem é Jesus, o que é pecado, o que é igreja, como eu vou para o céu, tá entendendo? O discipulado se faz na quadra de esporte, na refeição, no lanche, indo ao teatro junto, indo ao cinema junto, sentando, conversando, mostrando esse pensar cristão, como lidar com a vida cristã, com os dilemas. Aí a gente vai comunicando não só com conceitos, mas com experiências concretas, o que implica ser cristão. E isso vai sedimentando as pessoas. As pessoas podem até abandonar a fé, mas vão saber o que estão abandonando. Ziel, nesse ponto do discipulado, ainda semana passada eu estava ouvindo os amigos num desses encontros aí, falando a respeito. Às vezes eu acho que ainda não, às vezes eu acho que a nossa fala é uma fala desatualizada no que diz respeito ao discipulado, do modo como você está dizendo, que para mim eu chamaria isso de discipulado contemporâneo, isto é, os meninos e as meninas de hoje, eles estão vindo para um mundo altamente comprometido com valores efêmeros levado à máxima das máximas. E eles estão sendo lançados numa selva, né, onde a maioria deles que estão nas universidades estão olhando para aquilo tudo dizendo assim, não vai dar, o que eu vou fazer com a minha fé a hora que eu me ver numa multinacional onde a injustiça é do presidente ao porteiro e todo mundo é vítima daquilo, ou você delegado numa delegacia da periferia de São Paulo e lá a violência, a corrupção, a bandidagem é dentro e fora, e o cara fica com essa coisa assim do tipo, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei o que é a igreja, eu sei a Bíblia inteira de cor, mas como é que eu lido com isso? Então, digo que é essa nossa caminhada de caminhar com pessoas, correr mesmo às vezes com pessoas, ensinando-as a lá naquela empresa detectar aonde é que estão os focos de injustiça e de algum modo na engrenagem fazer parte daquilo, quer dizer, interromper esses processos, né? Fazer a mesa da Eucaristia ali, onde o reino de Deus se instala. Né? Parece-me que isso é um dos maiores desafios para a juventude de hoje, e às vezes eu vejo nossos queridos ensinando ainda esse discipulado do quem é Jesus. Teve uma experiência do... Conteudista, né? Conteudista. Usando uma linguagem de Paulo Freire. Conteudista. Vou passar você abre a gaveta, joga o conteúdo e fecha a gaveta, né? Exato. Então, eu tenho uma experiência interessante lá no Burundi, aquele país na África, onde você tem os Tutsis e os Hutus que se matavam, ainda sofrem com conflito com isso lá. Mas no campus universitário, também no bandejão, o grupo de estudantes cristãos lá, os Tutsis se levantaram no bandejão, foram até a cozinha, pegaram comida e serviram aos irmãos Hutus. Isso gerou um pânico no comedor universitário. E aí, quando terminou, os Hutus se levantaram
os tuts levantaram, foram lá, pegaram os pratos dos outros e recolheram para lavar. Eles não sabiam que no restaurante universitário o reitor estava presente. Então, no dia seguinte, o reitor escreveu no principal jornal do país um artigo dizendo o seguinte: até ontem eu sabia de 2 etnias no nosso país, os Tutsis e os Hutus, e os conflitos que essas etnias provocam. Ontem, no comedor universitário da universidade e tal, eu descobri uma 3ª etnia, né, no Burundi, os cristãos. E ele descreveu o que aconteceu. Ele diz: talvez esses cristãos, fazendo esse tipo de coisa, possam ensinar para a gente caminhos de reconciliação, caminho de paz para o país. Então, o simples fato de levantar e servir, o simples fato de levantar, colher o prato e servir. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Isso. Então, uma fé que se expressa em atos de serviço, entendeu? Que os jovens não fizeram isso porque o reitor estava lá, eles nem sabiam que eles estavam lá. Então, esses atos de integridade, de coerência, esses testemunhos ainda falam, que podem ser pequenos testemunhos, mas que têm um impacto impressionante. Sim. Ó, Mary Souza aqui de Mauá mandando um abraço. Ouvir o Ziel é sempre uma experiência enriquecedora. A gente também acha, viu? Achamos. O Jaime Stabel, amigo nosso lá da Comunidade Jesus. Ó, boa tarde a vocês. Jaime. Um amigo meu disse que o pediatra dos filhos contou que uma cliente famosa tinha 6 babás para sua filha, uma para cada dia da semana e outra para o fim de semana. Vai ser difícil explicar a essa criança sobre o amor de Deus. Bom, eu acho que está falando aí no contexto de uma classe média. Eu acho que essas crianças estão babando muito, né? Por exemplo, estamos a 45 minutos da nossa conversa, amigo. Ó, posso colocar Deixa eu só fazer uma colocação que é assim. Coloque. Pensando, colocação não, uma pergunta para você que tem trabalhado. Quando o Zé vem aqui, a gente explora. Não, ele tem que vir mais vezes, para a gente não apertar tanto ele. Mas é em relação, assim, pensando num pastoreio agora, pensando em termos de comunidades, homens e mulheres que estão com o coração voltado assim, para cuidar pastoralmente da juventude. O que você diria para esses amigos, esses irmãos que têm isso no coração? Eu quero, não vou usar nem a palavra liderança de juventude, mas assim de um pastoreio da juventude. O que seriam algumas coisas importantes que esses caras têm que manter e não perder de vista? Uma juventude que tem a sexualidade como um desafio gravíssimo, as novas configurações de família e relacionamentos assim num estágio que nós nunca vimos, a falência das utopias e das grandes instituições. Não é? Quer dizer, como é que pastoreia? Olha, eu acho que a grande tentação nossa é pastoreio de manada, né? É achar que com 45 minutos de música e uma exposição bíblica com 30 minutos de piada e 3 versículos, a gente consegue pastorear essa moçada. Não pastoreia. A gente faz um evento, isso não é pastorear, assim, embora eu acho que não concorde que seja pastorear. Eu acho que o grande desafio é acompanhar pessoas, é sentar com pessoas, é gastar tempo com pessoas. Não adianta, esse negócio de pastoreio dele de manada não dá certo. Não dá. Ainda mais com jovens, a melhor forma de você mostrar o seu real interesse no jovem é dispor de tempo para ouvi-lo, sentar com ele, caminhar com ele. Esse negócio de fazer evento e achar que grandes eventos pastoreiam, não dá. É um evento. Evento religioso. É um evento religioso, que pode ser legal ou não pode ser legal. Alguns são até interessantes. Mas o que marca o coração das pessoas, embora eu acho que alguns turistas podem se tornar discípulos, mas é o tempo gasto com as pessoas, entendeu? Você vai lá, você discorda de tudo que ele está dizendo. Mas a forma de você sentar-se à frente dele e ouvi-lo com atenção comunica respeito, que você está tomando ele em sério, e aí abre espaço para você poder pastorear. Eu diria que o pastoreio começa com a realidade que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Como o Stott mesmo dizia, a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então eu diria assim, se você quer de fato pastorear e deixar uma marca, você tem que ganhar esse espaço ouvindo atentamente. Caminhando ao lado, ouvindo atentamente, não dando respostas prontas, processando as questões e procurando apontar caminhos, né? Direções, possíveis direções. Pastoreio começa com a escuta, né? Escuta. Eu acho que o pastoreio é habitar a dor alheia.
E se nós não estamos dispostos a habitar na dor dos jovens, nós não temos nada a dizer para eles. Nada. Então, agora, se nós estamos dispostos a sentar com eles e habitar nas suas dores com solidariedade verdadeira, nós vamos ganhar o espaço e a credibilidade para acompanhá-los. Então, há uma crise de pastoreio não só de jovens, né? Mas nós pastores estamos fugindo da dor alheia. Então é mais fácil a gente curar por atacado. Talvez é porque a gente está fugindo como pastor da própria dor, né? É isso, exatamente isso. Então, se há uma coisa que nos nossos tempos e os tempos modernos não mudaram, eu diria intensificaram, é a dor. É a dor. Então, sem ter a disposição para habitar na dor alheia, de modo reverente, eu não tenho nada a dizer a essa gente. Você respondeu a pergunta do Anderson Norato lá de Maringá, porque ele está colocando aqui: vejo multidões de jovens nesse movimento gospel, em shows, em encontros e tudo. Os jovens hoje entendem o que estão seguindo ou seguem a massa? Eu acho que é o que você acabou de falar. Braga, pra gente encerrar, faz a sua... esse papo, que a gente vai ter outros, se Deus permitir. O que me preocupa, ou melhor, me vem à mente, até para servir de luz para alguns, né? Assim, a minha geração teve a ABU, teve o JV, eu estive lá esse final de semana e fiquei recordando, né, os bons dias de JV, a CEPAL, a Vinde, a Cruzada, o Marcelo Gualberto, MPC. A MPC, né? O CBS, né? O CBS, enfim, nossa geração foi privilegiada, de certo modo, com esses momentos, né, que nós, no mínimo, éramos injetados de esperança como nós estávamos conversando, você falou, nós fomos atropelados, né? Nós fomos assim, pegos, não sei se de surpresa, mas não sabíamos que podíamos ser abalados com uma onda tão grande, né? Que foi esses movimentos todos, né, religiosos que nos afundaram, né, em muitas coisas. E hoje, o que essa juventude... O Anderson fala dessas grandes aglomerações e tal. Ok, parece-me que é meio que inglória tentar lutar contra isso. Mas há um remanescente, né? Há meninos e meninas que amam o Senhor, há pais e mães que amam o Senhor e querem colocar seus filhos em ambientes que sejam ambientes adequados, enfim. O que esse universo propõe de esperança, por exemplo? O que nós temos hoje, Ziel? Eu diria que nada... Além de você. Que continua vivo, ensinando, pastoreando. Né? Eu diria que nenhum desses eventos ou desses movimentos substituem a quieta comunhão aos pés da cruz, com a Bíblia aberta, olhando para a cruz de Cristo. Nada substitui isso. E acho que o próprio Cristo vai nos fazer encontrar outras pessoas com a mesma disposição do coração, e vai surgir outros grupos, outros espaços assim. Eu sei de outros espaços que existem. Essas mesmas missões que foram citadas continuam aí. Algumas estão aí, continuam aí, Deus, né? São cinquentenárias, né? Você tem outros espaços, outros ministérios urbanos como 242, o pessoal os Macanudos de Javé, você tem a Usina 21 aqui em São Paulo, você tem Rede Fale, você tem vários espaços aí, o pessoal da Caverna, né? Vários espaços de pessoas que estão preocupadas sinceramente nessa vida cristã juvenil, né? Que o fato de ser juvenil não quer dizer que seja inconsistente ou superficial. Só é juvenil, mas é consistente e pode ser madura, deve ser madura, né? Mas nada disso... Quer dizer, eu diria o seguinte: se você que está ouvindo a gente, vendo a gente, está longe dessas organizações que eu citei, ou que você está num lugar afastado, o seu quarto, aos pés da cruz, com a Bíblia aberta, junto com o Espírito Santo, foi assim com João em Patmos, ele sozinho na prisão, e no dia do Senhor, o Senhor o visitou e abriu para ele uma realidade que ele desconhecia.
Então, o mesmo Senhor que visitou João em Patmos e tem visitado até o dia de hoje muitas pessoas em lugares isolados, e a história de missões mostram relatos e mais relatos que visitam em sonhos, visitam, né? O apóstolo Paulo dizendo assim, eu estava lá na Macedônia com lutas por fora, lutas por dentro, e Deus que visita me visitou com a chegada de Tito. Ó, então vai chegar um Tito na sua casa aí, alguém que Deus vai enviar. E aquelas trilhas, né, que o missionário chegou e quando ele falou de Jesus, já teve por aqui. Você vai orar aí, Deus vai mandar um lençol imundo na casa de alguém para te visitar depois lá. Uma certa injustiça naquele livro do Raul Lindsay da década de 70, O Diabo Está Vivo e Ativo no Planeta Terra. Eu falei, cara, escreve um livro que Deus está vivo e ativo nesse planeta. Caramba, e depois dessa experiência, né, Isiel, assim, né, do quarto, né, e desse transcender, né? Tipo, procure mais um, né? O próprio Cristo vai te levar ao corpo. Exatamente. Encontrando a Cristo, você vai encontrar o corpo de Cristo. A gente tá lembrando da Jocum aqui, ó. Jocum, claro. Jocum, a infantaria do gospel, né? Os caras são infantaria. Tá no centro de Amsterdã, né? Nos lugares mais difíceis do mundo, Jocum tá lá. Você vai encontrar um Banco Bradesco e um Jocumeiro lá. É verdade. Ziel, muito bom ter você, viu? Obrigado pela sua disponibilidade de estar essa tarde com a gente. Alegria toda minha. Vamos combinar outros papos, outros temas, outros almoços. Opa! Foi muito bom, Zé. Quem quiser te ouvir normalmente, vai lá na Metodista? Eu tô lá na igreja, lá, domingo sim, domingo não, eu tô lá pregando. Metodista Livre ali na Saúde. Na Saúde, Você tá dando aula no Servos de Cristo? Servo de Cristo, e na Metodista Livre também. E é o diretor acadêmico do seminário. Isso. Isso aí. Você está no Metodista Livre também? Tô. Metodista Livre, eu dou aula no segundo semestre, mas cotidiano, ao longo do ano, no Servo de Cristo, aqui na Vila Mariana. Certo. Mas daí. Tá bom. Você que acompanhou a gente ao vivo aqui, obrigado pela sua companhia, pelos e-mails. Mesmo. A gente tentou ler pelo menos a maioria de todos. Mesmo, citar. Se você achou que é interessante, bom programa, divulga ele, porque daqui a algumas horas, no máximo amanhã ou sábado, ele fica disponível na internet, tá bom? Um grande abraço, até a próxima quinta. Valeu, um abração. Tchau, gente. Tchau. Isso aí.